relação à dispersão de aerossóis, que é algo que a gente comentou bastante, que no início da pandemia isso estava sendo extremamente polêmico e que estava evitando o uso de certas terapias exatamente por conta disso. O que a gente pode ver, o que os estudos trazem com relação a essa informação? Esse primeiro aqui mostra, então, ó, que o catéter nasal de alto fluxo, a 60 litros por minuto, é capaz de disseminar 17 centímetros. Ele pode chegar até 62 centímetros caso haja algum escape, algum vazamento lateral, né? A ventilação não invasiva com a interface máscara, né, máscara facial, olha só, pode disseminar até 92 centímetros de aerossóis. E a ventilação não invasiva com o capacete helmet como interface, que seria o ideal, né, apesar da gente não ter ele para comercializar aqui no Brasil, mas seria o ideal o uso do capacete nesses casos. Aqueles capacetes que não possuem, né, uma almofada, né, que eles não acoplam tão bem ao rosto do paciente, pode disseminar 27 centímetros de aerossóis. Mas os capacetes, os helmets, que possuem essa almofada, né, que consegue ficar bem acoplado à face do paciente, eles não têm disseminação de aerossóis. Então, realmente, é o mais indicado aí para terapia, para ventilação não invasiva. Esse estudo é um estudo realizado pela Vapotherm, que fala com relação, eles avaliaram, na verdade, né, a quantidade de aerossóis que ficaram retidos no rosto do paciente ou até mesmo na máscara, tá? Na máscara cirúrgica, quando eles estavam usando a máscara cirúrgica associado ao catéter de baixo ou de alto fluxo. E o que foi visto? Os pacientes que não estavam utilizando de nenhuma das terapias e que estavam sem máscara, obviamente não reteram nada, né, de aerossóis aí no rosto. E em menos de 1 metro, a dispersão era de 69% e mais de 1 metro de 31%. Os pacientes estavam com catéter nasal de alto fluxo a 40 litros por minuto, com a máscara cirúrgica por cima, reteram no rosto ou até mesmo na máscara 83,2% de aerossóis. E a dispersão em menos de 1 metro foi de 0,9% e mais de 1 metro de 15,9%. Os pacientes que estavam usando o catéter nasal de baixo fluxo a 6 litros por minuto, com a máscara cirúrgica por cima também, tiveram retidos no rosto ou na máscara 73,6%, e em menos de 1 metro a dispersão foi de 19,5% e em mais de 1 metro de 6,9%. E os pacientes que não estavam usando nenhuma dessas terapias, aliás, nenhuma terapia, mas que estavam usando a máscara cirúrgica, obviamente também eles conseguiram reter maior quantidade de aerossóis aí no rosto, de 87,2%. E a dispersão menos de 1 metro foi de 7,8% e mais de 1 metro de 5%. Esse estudo tem um conflito de interesse grande porque a Vapotherm é o fabricante de um dos modelos aí que a gente tem de catéter nasal de alto fluxo e que é tão comercializado e utilizado pelas instituições. Então, apesar de trazer alguns dados significativos, tem um conflito de interesse aí da empresa. A gente estava comentando até então sobre o uso da máscara cirúrgica, né, por cima da cânula nasal de alto fluxo, ou até mesmo do catéter nasal, que são as duas possíveis terapias, né, que pode colocar. É possível, na verdade, colocar a máscara cirúrgica por cima. E aí, esse estudo eu achei bem interessante, é um estudo belga, com um N de 21 pacientes, e ele avaliou exatamente qual foi a resposta do paciente com essa máscara cirúrgica. Será que eu pioro a ventilação dele? Ou, sei lá, possivelmente melhoro? E ele traz justamente isso. Com a máscara cirúrgica, teve uma melhora de oxigenação nos pacientes com COVID. E aí, o que a gente pode ver? Essa figura mostra bem claro, né? Então, antes de adaptar a máscara cirúrgica, o paciente saturava em média aqui, ó, 92% de saturação periférica. Ao colocar a máscara cirúrgica, a saturação subiu. E após um tempo foi retirada a máscara cirúrgica e a saturação desceu. Tá, e com relação ao CO2, será que esses pacientes não podem reter mais CO2? E aí, essa outra figura mostra esse dado bem interessante sobre
a retenção. Em média, os pacientes que estavam sem a máscara estavam com o PCO2 de 31 milímetros de mercúrio, e com a máscara foi para 32, ou seja, não retém quase nada de CO2. Muito pelo contrário, o uso da máscara cirúrgica por cima pode ajudar na diminuição de dispersão viral e, inclusive, na oxigenação aí dos pacientes COVID. É um estudo bem interessante que traz alguns dados um pouco diferentes.